Olá, meus amores, professora Ana Flávia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje iremos estudar domínios naturais do Nordeste, conteúdo específico do IFCE. Vamos começar. A região Nordeste apresenta grandes contrastes físicos e socioeconômicos, ou seja, uma maior desigualdade social do país. Apresenta o menor índice de desenvolvimento humano, ou seja, o IDH, áreas que requer grande atenção de políticas públicas. Dentro das características naturais do Nordeste, nós temos o relevo, hidrografia, clima, vegetação. Característica de cada, ou seja, o que define o relevo? Predomina as depressões, planaltos e chapadas. E as planícies costumam ocorrer na parte litorânea, ou seja, na costa do nosso litoral. A hidrografia predomina os rios temporários, ou seja, são aqueles que secam. O principal rio perene da nossa região é o Rio São Francisco. Nasce no sul de Minas Gerais e deságua até o Oceano Atlântico, passando por Sergipe e Alagoas. Já o clima do Nordeste apresenta dois tipos bem específicos: o tropical, que fica próximo ao litoral, e o semiárido no interior. Já a nossa vegetação é predominada com base nas plantas xerófilas, ou seja, está relacionado com a caatinga. A nossa floresta tropical está relacionada com a Mata Atlântica e a Mata dos Cocais na divisão da região Nordeste com a região Norte. A vegetação nordestina é bastante rica e diversificada. Possui uma fauna e uma flora bem exuberante. Nós temos como exemplo a Mata Atlântica, Mata dos Cocais, o Cerrado e Caatinga, onde, na nossa aula anterior, estudamos cada definição desse tipo de vegetação. Aqui nós temos o exemplo de uma caatinga, e aqui nós temos o exemplo da Mata dos Cocais, onde aqui predomina as plantas xerófilas e aqui predomina as carnaúbas. E observando o mapa da região Nordeste, podemos identificar o tipo de vegetação que predomina em cada estado. Por exemplo, o nosso estado, o Ceará. Ele predomina de caatinga, ou seja, a maior terra é caatinga, e nós temos a vegetação litorânea. Já o estado, por exemplo, da Bahia, ele predomina a caatinga, ele predomina a mata atlântica ou mata tropical. Nós temos também outro exemplo. Nós temos aqui o estado de Pernambuco, que predomina vegetação litorânea, mata atlântica e a caatinga. E na nossa região Nordeste, em quais estados predominam, por exemplo, o Cerrado? Nós temos uma parte aqui da Bahia, nós temos uma parte do Piauí e nós temos uma parte do Maranhão. A hidrografia do Nordeste se destaca por rios temporários, ou seja, são aqueles rios que costumam secar. Nós temos o Rio São Francisco, que é o único rio perene, o que significa aquele que não seca. Ele atravessa todo o sertão nordestino. Ele inicia no estado de Minas Gerais e deságua no Oceano Atlântico. Ele é um rio de planalto, conhecido como Velho Chico. Esse rio ele é utilizado para irrigação, transporte, pesca e produção de energia elétrica. O assoreamento e o desmatamento da mata ciliar também está relacionado com o percurso do Rio São Francisco. Vamos estudar agora as sub-regiões do Nordeste, que usa os seguintes critérios: clima,
vegetação, relevo, hidrografia e os problemas sociais. São essas sub-regiões: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Vamos conhecer cada uma delas. Agora no mapa vamos identificar as sub-regiões. Na parte laranja nós temos o Meio Norte, que abrange o estado do Maranhão e parte do Piauí. Na parte amarela nós temos o Sertão, que abrange o estado do Ceará, parte do Piauí, da Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, um pedaço de Alagoas e de Sergipe. Na parte roxa, nós temos o Agreste, que pega os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. E na parte verde, nós temos a Zona da Mata, que pega a parte litorânea, especificamente as capitais de cada estado: Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e Salvador. Então, para ficar bem claro, a região Nordeste tem 4 sub-regiões: Meio Norte, Sertão, Agreste e Zona da Mata. Agora vamos conhecer as características de cada tipo de sub-região, começando com a Zona da Mata. A Zona da Mata é a região mais próxima do litoral e tem solos férteis. Possui a maior concentração populacional. A sua atividade predominante está voltada ao comércio, indústria e turismo. A Zona da Mata é subdividida em 3 regiões: Zona da Mata Açucareira, Zona do Recôncavo Baiano e a Zona do Cacau. Ela é uma sub-região nordestina, localizada no litoral do Nordeste, pegando do Rio Grande do Norte, como vimos anteriormente, até a Bahia. Primeiro local de exploração do Brasil foi na Zona da Mata, com a exploração do pau-brasil no início da colonização, onde ocorreu o nosso desmatamento da Mata Atlântica. Foi mais desenvolvida e industrializada da região, ou seja, a parte mais desenvolvida da região, a parte litorânea, e apresenta grandes problemas sociais com relação a moradias irregulares, desempregos e baixos salários. Então, vimos que a Zona da Mata ela é subdividida em 3 partes: Zona da Mata Açucareira, Zona do Recôncavo Baiano e Zona do Cacau. Vamos entender melhor cada um. Zona da Mata Açucareira. Sua localização se estende do Rio Grande do Norte ao norte da Bahia. É caracterizada pela monocultura da cana-de-açúcar, ou seja, a produção de açúcar para a importação e exportação. Já a zona do Recôncavo Baiano localiza-se em torno da cidade de Salvador e se destaca pela produção do petróleo, com cerca de 35% da exploração total do Brasil, além do cultivo do tabaco, ou seja, do fumo. Temos também a zona do cacau, localizada no sul da Bahia, principalmente nas cidades de Ilhéus e Itabuna. É caracterizado pela produção do cacau, que é a principal atividade econômica da região. Agora temos o Agreste, a nossa segunda sub-região do Nordeste. A sua faixa de transição está entre a Zona da Mata e o Sertão, ou seja, uma área úmida com a área seca. Predomina o cultivo do algodão, café e agave. Aí você deve estar se perguntando, o que é agave? Bem, é um tipo de planta mexicana muito parecida com o cacto. Elas têm as mesmas características e ela é localizada no sertão do Nordeste.
Com relação ao agreste, ainda temos o Planalto da Borborema, que forma uma barreira natural, provocando o efeito chamado sombra da serra. O agreste é uma sub-região nordestina, como já vimos, localizado numa área seca, que é o sertão, e uma área úmida, que é a zona da mata, ou seja, uma faixa de transição. Sua vegetação predominante é a caatinga e a Mata Atlântica. É relacionado com os minifúndios policultores, ou seja, pequenos agricultores. Os maiores produtos cultivados nessa área: feijão, milho, mandioca, café, algodão e o agave, que eu acabei de explicar a vocês. Tem também a pecuária, com relação a derivados do leite, e a indústria de calçados, móveis e têxteis. Aqui nós temos o exemplo do Planalto da Borborema, que realiza uma barreira natural, ou seja, é fronteira entre Minas Gerais e Bahia. Então, impede que os fortes ventos ultrapassem essa região. Nós temos o vento vindo nessa região e, ao se chocar com as paredes do Planalto da Borborema, o vento volta. Então, ele não consegue ultrapassar e assim deixa parte do Nordeste brasileiro com um clima muito seco. Agora vamos para a nossa terceira sub-região, o sertão, que é a maior sub-região do Nordeste. Corresponde à grande área do polígono de seca. Predominantemente temos as plantas xerófilas, ou seja, os cactos e a vegetação da caatinga. O solo raso em decorrência do baixo índice pluviométrico, ou seja, pouca chuva, e pequenas áreas agricultáveis próximas ao pouco rio perene que existe na região. Lembrando que na região Nordeste existe apenas um rio perene, que é o Rio São Francisco. Todos os outros rios são rios temporários. E chegamos à nossa quarta e última sub-região, meio norte. Localizada no estado do Maranhão e parte do Piauí, a sua vegetação de cocais apresenta uma faixa de transição entre o clima úmido e o clima seco, onde o estado do Maranhão faz fronteira com a região norte, por isso ele tem esse clima úmido, e a região nordeste representa o clima seco. A sua economia é baseada na soja, algodão e arroz, além do extrativismo vegetal, o babaçu e a carnaúba. Também nessa área tem a parte pecuarista, com a criação de gado, e uma outra atividade, que é a portuária, para a exportação dos produtos. Então, para ficar bem claro, o meio norte ocupa todo o estado do Maranhão e parte do Piauí. A sua faixa de transição está entre a região norte e o sertão nordestino, região norte com clima úmido, nordestino com clima seco. A sua vegetação predominante é a mata dos cocais. O extrativismo vegetal, que é o babaçu e a carnaúba, são utilizados para a indústria de cosmético. Temos a criação de gado, que é a pecuária. A agricultura, que vimos o algodão, o arroz. E nós temos recentemente a soja entrando nesse processo. E temos também a exploração dos minérios, que faz parte de uma exportação portuária. Então, aqui podemos identificar essa faixa de transição entre a região norte e a região nordeste. Ele fica ao meio, estado do Maranhão e o estado do Piauí. Agora vamos entender o que são os polígonos da seca. Bem, o nosso sertão nordestino, nós temos o Rio Jaguaribe e o Rio São Francisco, que são os principais rios da região nordeste. Um temporário e um perene, ou seja, seca e não seca, mas um abastece o outro, então consegue manter uma estrutura. As regiões localizadas entre a região Nordeste e o norte de Minas Gerais
está relacionado com esse polígono da seca, como vimos anteriormente sobre a questão do Planalto da Borborema, ou seja, por que não passa esse clima frio, permanece clima quente no Nordeste? Porque a serra barra os fortes ventos. É reconhecido pelo governo federal com a questão da seca e a necessidade de ajudar as famílias do sertão. Passa por longos períodos de estiagem, ou seja, a falta de chuva, muitos anos sem chover. E a criação de políticas contra a seca prolongada, ou seja, ajudar essas famílias, principalmente com doação de alimentos e um programa chamado de cisterna no sertão nordestino, que são as caixas d'água que os carros-pipas vão reabastecer uma vez por mês. E aqui nós temos alguns exemplos desses projetos que foram criados tanto pelo governo federal como pelo governo dos estados do Nordeste. Cisternas, açudes, transposição da água do Rio São Francisco, irrigação. Parte dessa água será levada até os rios temporários do Nordeste. E o projeto que é muito polêmico. Quem são realmente beneficiados? Ou seja, quem é beneficiado com essa água, com essa transposição do Rio São Francisco? Será que são os grandes agricultores? Ou será que são os pequenos agricultores? Será que as famílias do sertão realmente são beneficiadas com esse projeto? É um grande questionamento que fica na nossa cabeça. Aqui podemos observar a transposição do Rio São Francisco, ou como muitos costumam chamar de Velho Chico. Ele está relacionado com um grande potencial hidrelétrico e o principal rio de abastecimento é o Rio São Francisco, onde o Rio São Francisco nasce no estado de Minas Gerais, sobe pela região nordeste do estado da Bahia, passando por Pernambuco, Alagoas e em Sergipe, chegando ao Oceano Atlântico. Um dos objetivos da transposição do Rio São Francisco é levar as águas do rio perene para abastecer os rios temporários. Então, esse objetivo fez com que a construção dessa transposição criassem dois eixos, o eixo norte e o eixo leste, que vamos ver mais adiante. Mas aqui vocês podem observar o percurso do Rio São Francisco, e ele deságua no Oceano Atlântico. E aqui nós temos as duas divisões, o eixo norte e o eixo leste, ou seja, o deslocamento para reabastecer o sertão nordestino e ajudar as famílias mais necessitadas. Então, como vimos anteriormente, o Rio São Francisco, ele nasce no estado de Minas Gerais, ele sobe pelo estado da Bahia. Então, aqui nós temos a representação do Rio São Francisco. E aí, nesses dois eixos, ocorrem os canais de construção, que levam essa água para abastecer os rios temporários. O eixo norte, ele desce para o Rio Salgado, para o Rio do Peixe, para o Rio Jaguaribe, para abastecer os estados do Ceará, do Rio Grande do Norte e uma parte da Paraíba. Já o eixo leste, ele tem o seu percurso para abastecer o rio Mochotó, que vai gerar água para o estado de Pernambuco e abastecer o rio Paraíba, que vai gerar água para a parte da Paraíba. Então, para ficar bem claro, a transposição do Rio São Francisco, ele tem o desvio, o percurso do rio para abastecer o eixo norte, que são os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, parte da Paraíba, e o eixo leste para abastecer a outra parte da Paraíba, Pernambuco e uma parte de Alagoas. E aqui concluímos a nossa parte sobre o IFCE. Um cheiro no coração de cada um. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!